Depois que vocês fizerem isso, é análise financeira, na veia. Então, o que você vai fazer? A essa altura, o que eu vou falar aqui, se você não fez, amanhã de manhã, junto com a base de clientes, é assim, é o que você tem que fazer, nada além disso. Renegocie e replaneje seus custos, tá? Isso é básico. Então, aluguel, taxa de maquininha, tá? Liga lá para tua operadora da maquininha, fala com eles, fala, olha, preciso de ajuda, tal, eles estão renegociando. Ajusta o teu fluxo de pagamentos de acordo com o teu fluxo de recebimentos. Às vezes a gente empreendedor tem alguns fornecedores, né? Então a gente tem alguns fornecedores que você negociou com a pessoa, todo dia 5 eu te pago. Mas às vezes o teu fluxo de caixa, ele é mais crescente no final do mês. Depende de quem que você atende. Então, renegocia, pessoal. Olha, eu não posso pagar mais dia 5. Eu tenho que te pagar lá. Porque senão você vai ter que pegar empréstimo para poder pagar a pessoa. Você vai pagar juros por isso, não faz sentido. Quanto caixa você tem para sobreviver? É o que a gente chama na linguagem startupês de runway, né? Então, assim, é a pista do avião. Então, assim, teu avião está descendo, né? Lembra, infelizmente, daquele acidente que teve em Congonhas. Faltou pista, né? Faltou pista ali. Pista curta, avião, não ligou o reversor lá. Pá, desastre absurdo, super triste. Estava em São Paulo aqui quando isso aconteceu. É a mesma coisa. A pista do empreendedor, ela vai encurtando, tá? O avião, ele tá descendo. A pista tá desse tamaninho. Eu tenho 2 meses de vida. Como a gente calcula isso, pessoal? Muito simples. Continha, português, da padaria, lapisinho, tira aqui e faz. Pãozinho, papel de pão. Quanto eu faturo por mês? Um exemplo, tá? Vamos dizer que eu seja uma dona de um e-commerce. Não, mas eu vendo meus produtos pelo Instagram, tá? Beleza. Eu faturo 10 mil por mês. Faturo esses 10 mil. Meus custos, né? Meu Prolabore, o custo das mercadorias que eu compro, meus custos são de 5, tá? Você tem um saldo, você tem um lucro que você acumulou, vamos colocar, por 10 meses de 5 mil reais por mês. Significa que você tem hoje no caixa quanto? 50 mil, beleza? Eu tenho hoje... Seu faturamento começou a cair. Vamos dizer assim, no pior dos cenários, o teu faturamento caiu foi para R$ 1.000. Mas você continua tendo na sua casa, na sua vida e etc., contas a pagar e a receber. Se você queima todo dia, né, todo mês, R$ 9.000, ou os mesmos 10, por exemplo, seu custo em casa aumentou, qual é a tua pista? 5 meses. Então, a conta do quanto você está queimando de dinheiro, isso para quem tem caixa, que é uma realidade muito rara, restrita, né? no Brasil. Então, pessoal, se você não tem caixa, essa é outra dica que eu quero te dar agora. Empreendedor, comece. Depois que isso tudo passar, você tem que ter caixa no Brasil. Pelo menos para 90 dias. Pelo menos. Tá? Como eu disse lá no início, não vai ser a primeira, não vai ser a última crise que a gente vai enfrentar. Caixa é fundamental, pessoal. E aí, você vai correlacionar a base de clientes, aquele perfil de faturamento, com o teu custo. E você tem que traçar cenários. Onde, eu sempre gosto de trabalhar com 3 cenários. Onde A, B e C, levando em consideração o pior cenário de recuperação. Então, se você tem um cenário de recuperação mais acelerado, beleza, mas vamos contar com o pior cenário. Se você olha a tua base de clientes e você tem um cenário crítico, você tem que reduzir teus custos assim, imediatamente, proporcionalmente. Mas eu sou uma startup, eu sou escalável. Não interessa. Você tem que reduzir, não necessariamente proporcionalmente, mas você tem que reduzir para você equilibrar as tuas contas e pelo menos você operar no break-even, tá? Eu não te peço para lucrar nesse momento, mas que pelo menos você não queime caixa ou que você não precise pegar dinheiro no mercado, né? Seja um empréstimo, seja o que for. Tá? Até fizeram essa pergunta, Carol, não sei se você vai responder depois, mas em relação ao caminho para ter crédito, assim, muita gente perguntou sobre isso, Isso assim, aí
Qual é o primeiro, assim, pessoas que nunca precisaram de crédito, porque sempre tiveram ali no 0 a 0 ou lucrando, né? Pequenas empresas que a gente está falando aqui. Para quem que elas têm que recorrer? Qual é o caminho para elas começarem a entender que esse é o momento de começar a pensar nisso? Vale a pena falar sobre isso agora? A gente fala sobre isso depois? Vamos falar disso agora, vamos falar sim. Assim, de forma muito transparente com vocês. Eu não sou uma especialista de crédito, tá? Não sou uma especialista nisso. Porém, de tanto ver as lives da Bubit de crédito, crédito tributário e MP trabalhista, assim, eu posso falar algumas coisas aqui para vocês. E aí até, assim, quem quiser depois dar uma seguida na gente, a gente repete essa live de crédito semanalmente, quase, Olha tá? só. Então, porque tem muita gente que está precisando. Mas, assim, basicamente, o governo brasileiro, ele liberou, né, 800 bi para a economia, tá? Só que esse dinheiro, ele usa, né? Ou ele vai para as agências de fomento, que são essas agências, por exemplo, em São Paulo, você tem o Desenvolve SP, no Rio você tem a G-Rio. Então você tem algumas agências de fomento, mas que elas escolhem, a partir dos seus editais e dos seus programas, que tipo de empresas elas querem fomentar. E aí isso tem muito a ver com políticas públicas, né? Com políticas que realmente fazem sentido para alguma estratégia do Estado que não necessariamente a gente tem conhecimento, tá? Isso é uma coisa. A FINEP é uma agência de fomento, pega dinheiro do BNDES, etc. Então, esse dinheiro do BNDES, quando ele desce, ele vai para os bancos comerciais. E aí que entra o problema. Quando você chega para buscar crédito, você tem uma relação de documentos gigantes, onde você precisa ter comprovação de todas as certidões negativas da sua empresa. Ou seja, você não pode estar devendo, você tem que estar bonitinho, você não pode ter gente processando. Enfim, você tem uma série de certidões, tem uma lista gigante. Então, para vocês terem acesso a essa lista, eu posso avisar até a Marcela o dia que a gente vai fazer live de crédito para divulgar aí para vocês. E para a gente. Eu, novamente, não sou uma especialista, mas é uma lista extremamente grande, tá, de documentos e pré-requisitos. Então, você pensa o seguinte: o Brasil inteiro está querendo pegar empréstimo. O banco vai escolher para quem que ele vai emprestar. E quais são essas avaliações? É análise de risco. O banco, como é que ele ganha dinheiro? Ele te empresta dinheiro e ele ganha dinheiro com juros. Ele precisa que você pague esse dinheiro para ele. Então, ele vai avaliar você vai ter uma nota que a gente chama de rating, né? Uma avaliação de risco, onde ele vai falar assim, a Carol, em 2000 e tanto, ela não, sei lá, não pagou esse título aqui do banco. Ela vai descer nessa avaliação. Beleza. Quem tem uma avaliação melhor, entra na frente. Simples assim, pessoal. Então, assim, o que eu recomendo em termos de crédito? Primeiro, organize o teu financeiro. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, mas eu não tenho DRE, não sei. Gente, organiza, faça as análises financeiras, faça a análise de receita e entenda se você vai precisar pegar crédito. Eu tenho falado com alguns empreendedores, nas mentorias em grupo que a gente faz, que às vezes eu vejo a pessoa desesperada. Quando a gente vai ajudar para ver se ela precisa de empréstimo, ela não precisa. Então, uma coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: o dinheiro de crédito no Brasil, ele não é tão barato quanto em outros países. A nossa taxa de juros, ela é mais alta. E outra coisa, para pegar empréstimo, pessoal, tenha realmente certeza do quanto você precisa. E você tem que ter um plano. Para pagar, né? Exato. E assim, é um plano estratégico de como você vai fazer teu negócio crescer. Porque senão, você, além da dívida do teu negócio quebrando, você vai ter a dívida do banco. E você é solidário a essa dívida. Porque se você tem uma empresa, ou MEI, ou limitada, ou Eireli, né, SA é um pouco diferente, mas acho que a grande maioria que está nesse grupo, você é solidário. O que isso quer dizer? Se a tua empresa não tem capacidade de pagar, vai em você. E se você é casado,
ou casada, vai no seu cônjuge, né? Como diz o Moro, cônjuge, né? Não sei como ele fala, engraçado. Então, então eu tô rindo, mas é triste isso, porque porque as pessoas, assim, elas estão muito preocupadas agora, como é que eu boto dinheiro no meu bolso? Claro, obviamente, as pessoas hoje, muitos empreendedores estão passando por dificuldade. Mas o que eu quero dizer tenha consciência de pegar o dinheiro quando você souber o que fazer com ele. Porque senão você tem dois problemas. Os juros que você tem que pagar e depois o problema clássico de Como que você vai pegou o superar dinheiro, não aquilo, serviu né? de nada, você pagou umas contas e... Então, claro, você pode usar o dinheiro para pagar suas contas, mas use parte dele para reinvestir esse capital para você crescer, tá certo? Ou pelo menos sobreviver, tá? Perfeito. Bom, a gente está... Bom, quando a gente pensa nessa parte de produto, que entra aí respondendo a sua pergunta sobre qual é o melhor momento de mudar, a gente tem que olhar o que eu chamo de cadeia de valor, tá? Como é que você entrega o seu produto? Né? Então, do momento que você produz, entrega, quer dizer, vende e distribui o seu produto, as tuas atividades, elas estão de 0 a 10, estão normais? Você está conseguindo entregar? Por exemplo, você, Marcela, entrega algo online. A Boom entrega online. Não mudou nada. A nossa entrega não mudou nada. Normal. Agora, se você tem, por exemplo, tem uma empresa chamada Padaria dos Bebês, eles se mentoram, né, fazem mentorias com a gente. Eles têm um produto espetacular, assim, destinado a bolos, pães, todos esses produtos, mas destinados a bebês, a público infantil, mas que a gente comeria, tá? Assim, tranquilamente, porque é delicioso. E super saudável. Eles estão com problema na cadeia de valor deles. Em que parte? Suprimento. Porque eles tinham eles têm muita gente que quer comprar. A cadeia de suprimento deles não consegue entregar porque são produtores o quê? Orgânicos. E a gente está tendo muito problema de transporte. Tem várias questões que estão acontecendo. O volume caiu, né? Então eles estão se mantendo, mas outros fornecedores, restaurantes e bares. Então isso fez com que o preço despencasse, mas por outro lado eles perderam produção. Então ficou confuso. Então peguei esse exemplo aqui para dizer o seguinte: vai faltar algo na tua produção ou na tua entrega final? Se vai, de 0 a 10, quanto é que impacta? Então, essa é uma pergunta que você precisa se responder. Suas atividades operacionais, né, das entregas, elas estão 100%? Sim, toca a vida, segue o baile. Não. Quais são os desafios que você tem? Então, às vezes, é uma embalagem que falta. Às vezes, você vendia na rua, você era um comerciante, agora você vai ter que ir para o digital. Você não consegue mais entregar, você não consegue mais vender. Então, você precisa se adaptar. E, por fim, produto e serviço. Então, isso aí dá até um pouco... Assim, é difícil falar isso, mas a gente precisa entender aonde o nosso produto se encaixa enquanto ele é essencial, fundamental para os nossos clientes. Certo. Quando a gente faz a base, quando a gente vai lá na análise de clientes, na base de clientes, e a gente pega o NPS, a gente vai juntar esse NPS com quem é o nosso cliente e a gente vai se fazer a pergunta que é o seguinte, e é dura essa pergunta. Eu sou fundamental para o meu cliente? Se eu não sou fundamental, eu não tenho um bom NPS, você corre risco. Mesmo que o seu cliente esteja nadando de braçada. Sim. Porque esse é o momento que está todo mundo cortando tudo que não é relevante, tudo que não traz realmente um resultado, seja em custo, redução de custo, ou ganho de receita, ou em casa, né? O B2C, né? Falei muito de B2B agora, mas de B2C. Principalmente se o teu produto, os produtos em casa, eles não são, né? Não é Wi-Fi.
não é Netflix, né? O Amazon Prime, ou não é um videogame, Sim, ou não é comida, ou alguma coisa para você matar a tua compulsão de ficar em casa, você corre risco, perfeito. né? Então, é muito importante que fique claro o quanto o teu produto ele é necessário para a sobrevivência daquele cliente, tá? Pensando em B2B e também pensando no B2C, né? E, Porque, assim, pirâmide de Maslow, pessoal, nesse momento, a Wi-Fi é comida, é água, é bebida e é isso. E aí você vai falar, poxa, então você está querendo dizer que se eu vendo roupa, eu corro risco? Eu estou dizendo que você precisa estar atento e talvez criar novos argumentos e uma nova forma de se relacionar com o seu cliente para que realmente ele venha lembrar de você nesse momento. Porque você vai dividir a atenção. Lembra do que eu falei lá no início? Reptiliano. Agora é o quê? Modo sobrevivência. sobrevivência. Não, e isso faz a gente Mundo. voltar àquele início, né, Carol? Quanto é importante você conhecer o seu cliente. Toda vez que a gente começa a falar de persona, começa a falar de cliente ideal, as pessoas falam, ah, mas de novo isso. Mas olha só como se repete, né? Quem não Até conhece na nesse momento. contingência. Exatamente. Quem não conhece nesse momento com quem você está lidando no dia a dia, quem não conhece seu cliente a fundo, você não consegue criar essas alternativas porque você não sabe quais são as necessidades dessa pessoa, né? Então, é essencial, mais uma vez, você voltar às bases, voltar às raízes. Não importa o tamanho da tua empresa nesse momento, mas para você conseguir pensar em alternativas e suprir necessidades, né? É o que a gente fala, a gente não está empurrando a nossa solução. A gente tem que entender o Exato. que aquela pessoa precisa e como que a gente consegue ajudar ali naquele sentido, né? Então, mais do que nunca, isso é necessário, porque senão você entra nesse risco e você fica ali e não sabe para onde sair, Não né? sabe para onde correr, exatamente. E aí, se a sua empresa ela tiver num quadrante onde você seja algo extremamente dispensável, Uhum, você precisa aí remodelar a tua estratégia e dependendo do resultado da base de análise, análise de custo e cadeia de valor, é a hora, é agora de remodelar o seu produto, seu modelo de negócio. Então, sim. respondendo, foi um Assim, pouquinho longa a resposta, mas acho não, que foi é, perfeito, é. perfeito. Então, se não, se o seu produto está essencial, não descanse, porque o seu produto, se você for arroz e feijão, que é um produto extremamente popular no Brasil e que está na mesa de 100% dos brasileiros, de 1 a 6 meses, você vai sofrer também. Então, assim, não é uma questão de quem vai sofrer. Existem os que vão Todo sofrer drasticamente, os que vão sofrer imediatamente e aqueles que vão sofrer ao longo do tempo, tá certo? Então, você precisa estar preparado para isso. E aí você tem que se perguntar, existe alguma mudança que eu preciso fazer no meu modelo de negócio para atender a todas essas novas necessidades ou demandas? E aí, por isso entra o que a Marcela acabou de dizer, o que eu disse lá em cima da base de clientes. Quando você analisa a tua base de clientes, você não fica inventando o produto. Ah, eu vou fazer um produto XYZ porque eu tô afim de fazer. Não, não é você. A gente tem que cada vez mais ter o nosso cliente no centro do negócio. Isso vale para todo mundo, tá? Eu vejo escritórios de advocacia se adaptando, criando novas ofertas, pensando, às vezes, uma coisa muito comum. O que você prefere? Deixar de vender, muitas vezes, ou se ou adaptar. se adaptar, talvez reduzindo o preço momentaneamente, deixando claro para o teu cliente, olha, meu posicionamento é esse. Por exemplo, deu uma pirada lá ó, semana passada na Bobô, na loja da Bobô. Vi tudo lá, 50% de desconto. Eu sei que a Bobô é premium. Ela não vai deixar de ser premium, tá bom? Mas ela deixa claro que ela tá fazendo isso por um momento, Naquele uma momento. janela. Então, a gente tem que ter cuidado para não deteriorar o nosso posicionamento. Então, às vezes você vai lançar um novo produto, um novo serviço, uma nova faixa de preço para atender as pessoas que precisam, veem valor no seu produto, não podem comprar naquele ticket, mas podem comprar em outro. E você tem que deixar claro isso para o teu cliente. Ó, quando voltar, isso é uma parceria que a gente está fazendo aqui. Deixar claro isso. Tá certo? Quando voltar, vai voltar tudo ao normal. E às vezes você pode criar produtos, você não precisa nem reinventar do zero. Você pode criar entregas diferenciadas, né? Ah, beleza. Se antes eu passava tantas horas com você, agora vão ser menos horas.
Ou, o meu Exato. produto que era entregue dessa forma, agora vai ter menos isso e por isso o valor é diferenciado. Então, não necessariamente você precisa diferenciar apenas o valor, né? Você pode mesclar ali na sua entrega, em como que você vai fazer aquilo para justificar um preço menor, que às vezes cobre um buraco ou resolve um problema pontual Exatamente. e que depois você consegue vender o pacotão, ou seja, o seu Exato. produto maior, Pessoal, né? O seu produto mais sem grande. orgulho agora. É isso. Agora é assim, tem que estar onde o cliente está e fazer É o que isso. for necessário para manter o negócio de Perfeito. pé. E E aí não só. adianta. Desculpa, Desculpa. desculpa, Não. Carol. Só uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que não é feio vender na crise, tá, gente? Porque também tem esse Tá rolando. mito de que Tá as rolando pessoas isso. acham que, assim, tá todo mundo sofrendo, então você não pode vender, que é feio você falar de venda, falar de dinheiro nesse momento. E não, se a gente não falar disso, vai ser muito pior para todo mundo, sabe? Se o seu produto pode ser entregue, seu serviço pode ser entregue sem prejudicar você, quem está recebendo, se você consegue ajudar aquela pessoa, né? Como a Carol falou, serviços essenciais. Se você consegue fazer o bem nesse momento, em algum ponto que aquela pessoa está precisando, não tem problema nenhum você vender, muito pelo contrário. Faça isso por você e pela tua empresa. Né? Gente, o dinheiro tem que circular. Exato, É igual aquela coisa assim, se todo mundo sacar dinheiro dos bancos, eles quebram. Então, exato. assim, o dinheiro precisa circular. Tem algumas pessoas que, não, eu vou sair por aí, né? Por exemplo, eu tô pagando Smart Fit. Smart Fit não, Blue Fit, que eu não faço Smart Fit. A gente tá pagando personal trainer ainda, a gente tá pagando. Carol, você é rica? Não, ninguém aqui é rico. Mas o ponto é, se eu ainda estou recebendo, né? Se eu e meu esposo estamos recebendo, podemos injetar dinheiro na economia, é o que faremos. Sim, Né? Então, eu acho que é isso. com E aí, certeza. pessoal, não adianta a gente fazer toda essa análise linda, maravilhosa e não partir para ação. Perfeito. Então, pessoal, pegar, faz. Não precisa fazer isso num Excel complexo. Às vezes, no próprio caderno, você faz e você já chega a conclusões. Só de colocar no papel já muda. E aí, se a gente já está chegando ao fim, eu queria falar sobre 3 competências fundamentais para qualquer empreendedor. Primeiro, humildade. Então, aprender, usar esse momento para aprender com os outros, aprender com os seus erros. Então, poxa, se você não fazia NPS, começa a fazer. Se você não fazia base de clientes, começa a fazer. Perfil de cliente ideal, persona. Então, vamos aprender com os nossos erros e aprender com os nossos clientes e com o mercado, tá? Então, humildade é muito importante. E aprender com quem sabe. Aprender, às vezes, seja mentor, outros empreendedores, consultores, vídeo, live da Marcela, não interessa, vão aprender. Vomit. Ou, né, e aí pensando em outra, é a adaptabilidade, que é uma competência fundamental. O empreendedor tem que se adaptar constantemente. Sim, isso aí é fundamental. Ouvir o seu cliente, sempre o cliente no centro do processo, e você ouve, faz iteração, que a gente chama, melhora o produto, melhora o serviço, e nesse momento, mais do que nunca, a adaptabilidade é fundamental. E por fim, consistência, pessoal. O que é consistência? Disciplina. Tá? Eu fico irritada com um empreendedor que é assim, adora criar post-it na parede, e tal, e desenha aqui, desenha ali, tá bom, mas e agora? Execução, pessoal, execução. Então eu quero ver aqui quem vai fazer esse plano de contingência de Isso. verdade. Porque é isso, pessoal, é a consistência, a disciplina e a rotina que vão fazer vocês terem resultados cada vez melhores. A Marcela trabalha diretamente com o Instagram, ela sabe o quanto a consistência é importante. Quantas vezes você, sei lá, testou, né? Vou por aqui. E ela sabe tanto como ela sabe de Instagram, de tanto fazer, de tanto aprender e se dedicar e se debruçar nisso com paixão e disciplina. E é assim que tem que ser no negócio de vocês, tá certo? Acho que eu acabei. É isso. Ai, que máximo, Carol. Foi muito incrível. Nossa, quanto conteúdo. Dá pra gente fazer um resumão depois. A Bruna tá perguntando aí se vai ficar gravado. Se o Instagram deixar, vai sim. Queria só aproveitar, Carol, para te fazer uma última pergunta aqui Claro, nesses vamos lá. últimos minutinhos, que também surgiu aqui, que foi qual é o limiar para fechar a empresa? Porque a gente está falando aqui, né, no Excelente plano de pergunta. contingência, a gente está falando aqui de como olhar para isso e tentar solucionar. Mas qual é o limiar para entender? Ok, preciso parar.
Olha, É pergunta de prova, não é fácil mas não. é muito boa, é uma pergunta excelente. E eu vou te falar, já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu nunca cheguei nesse limiar. Ou eu sou maluca, ou eu não sei qual que é o problema. Mas assim, já tive momentos assim de muita alegria e momentos que, pô, falava, meu Deus, quero achar o primeiro buraco que enfiar. E empreendedor é assim, aquele que diz que não é, fica postando, olha aqui minha BMW, mentira. Vai lá dormir na cama com ele para ver se ele não chora à noite, que chora, que eu sei. Sim. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: para mim, eu posso falar por mim. Sim, então, não é um método, não é nada. Sim. Eu, honestamente, eu acho que o limiar, né, quando eu tomaria a decisão, quando eu não tivesse mais saída, né? Então, assim, e aí que saída a gente está falando? Primeira coisa que é a mais importante de todas, nós, psicológico. Você tá bem, né? Você eu tô bem. tá com força para seguir. Eu acordo todo dia de saco cheio, eu não aguento mais esse negócio, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais brilho no olho, eu não aguento mais. Flag, né? Vermelho, acabou, não faz sentido. Segundo, você poderia estar ganhando muito mais dinheiro no mercado do que está no seu negócio? É o segundo flag. É a segunda bandeira vermelha. E a terceira, pessoal, você não está tendo os resultados esperados em todos os aspectos. Aí, falando em resultado, às vezes são aquelas pequenas conquistas. Poxa, eu fiz uma ação de Instagram, eu consegui um resultado, eu lancei um produto, eu consegui vender. São as pequenas conquistas. Pega as últimas 10 ações que você fez e vê o que deu certo, o que deu errado, o que deu certo, o que deu errado. Cara, tá 80% dando errado. Você não aguenta mais o seu negócio, tá desmotivado, seu psicológico, talvez você precise repensar, se preservar. Como eu digo, voltar não é derrota. Às vezes você precisa de um tempo, botar a cabeça no lugar e recomeçar de um outro jeito, seja empreendendo, seja no mercado, CLT, tanto e muitas vezes exige até muito mais coragem, né? Às vezes pausar, parar, voltar atrás, exige muito mais coragem do que sair fazendo qualquer coisa, né? Nossa, Concordo. Carol, demais, demais. Nossa, muito conteúdo incrível. Muito, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo aproveitou muito. A gente tá assim, um minutinho para encerrar, senão o Instagram vai derrubar a nossa live. Mas quero te agradecer aqui em nome de todo mundo. Vou tentar deixar a live gravada para mais pessoas conseguirem aproveitar. E vamos que vamos. Tenho certeza que você vai ajudar aí muita gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcela, pelo convite. Obrigada a todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. Fico à disposição também. Enfim, o que vocês precisarem, a gente está juntos. Estamos todos aqui. A Marcela com conteúdos incríveis. Eu sigo sempre, aprendo muito. E eu acho que é isso. A gente tem que se unir e trocar conhecimento, experiência, para que a gente supere isso e dizer assim, pessoal, não é a última, não será a primeira nem a última. Então, assim, já é dado, a gente recomeça de um jeito especial e mais forte. É isso. Beijo, Carol. Muito obrigada. Obrigada, Beijo, galera, que gente. acompanhou.